A gente vai usar bastante a Bíblia hoje, a gente vai ler bastante a palavra, a gente vai ler alguns capítulos inteiros, para a gente entender alguns conceitos que tem na palavra, que a gente vem estudando já há alguns dias. E é um projeto que o Senhor tem para a salvação do homem, desde Gênesis e Apocalipse. É o projeto de o Senhor ter criado um povo, o Senhor ter criado um homem, e a partir desse homem querer fazer um povo, para que ele pudesse reinar sobre a vida desse homem. Só que também a forma como Deus deu a escolha para ele. E um dia ele resolveu pecar como todos nós. Um dia resolvemos pecar. Até que a gente encontrasse o Senhor Jesus, a gente quisesse mudar os nossos caminhos. Então, para não delongar muito, a gente vai entender alguns conceitos aqui. Então a gente vai lendo e os irmãos vão... o primeiro versículo que a gente vai ler está em Ezequiel 37. Ezequiel 37, versos 16. Verso 16. Amém? Todo mundo achou? Faltou alguém? Sônia aí. Lembros aí. Isso, Ezequiel 37. Minha mãe estava vendo. Parabéns. Amém? Diz assim, ó. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem um só na tua mão. Então, conseguiram achar aí? O que o Senhor está falando aqui através de Ezequiel? É uma profecia que ela rege todos os profetas. Então aqui a gente vê que o Senhor manda para... O Senhor fala, Ezequiel, pegue um pedaço de madeira por Judá e outro por Israel. A tribo de Israel foi dividida em 2 reinos, em um certo momento. E as profecias que apontavam para Cristo, ou as profecias antes que o Senhor falava, era sempre apontando uma junção desses 2 reinos. Então tudo no Antigo Testamento vai apontar para alguém, que a gente já sabe quem é, que ia juntar esses 2 reinos novamente. Então, a partir de Adão, o Senhor cria Adão para fazer de Adão o quê? Um povo. Para fazer um povo que obedecesse ele. E Adão resolveu pecar. Mas até Noé, ainda era uma só língua, era só uma nação, um só povo. A palavra fala, eles falavam a mesma língua. Então, ainda o Senhor queria que desse único povo, eles voltassem a servir ao Senhor. Eles voltassem a obedecer a Deus, né? Só que a palavra fala que a humanidade estava correndo por um caminho que só tinha Noé, só Noé o certinho. Fala que até os filhos de Deus, até aqueles que foram separados para fazer a obra de Deus, eles estavam se desviando. Então o Senhor tem que destruir tudo. E a partir de Noé, e mais uma vez depois de Noé, acontece o evento lá na Torre de Babel, que eles queriam se exaltar muito mais longe do que a Deus. Por isso que o Senhor separa as nações. Então a partir daí o Senhor cria um projeto, que é o projeto da vida de Abraão. O Senhor fala, Abraão, Sara terá um filho, estéril, já de idade, mas ele fala, Sara terá um filho. E a partir da descendência de Abraão, o Senhor cria um povo, que é o povo que ele chama de meu, o Israel. Em determinado momento que a gente vai ler aqui, o Senhor separa essas 2 tribos, é o que a gente vai tratar hoje, e as profecias apontam para quê? Para a junção delas. Nada muito diferente disso. Jesus fala disso, Paulo fala bastante disso, não vai dar tempo da gente pegar aqui os textos. Mas aí fica aquela questão, porque a gente normalmente separa algumas coisas, mas aqui é para a gente entender onde que o Senhor encaixava os gentios já desde o Antigo Testamento. Paulo usa alegorias como enxertados na oliveira ou pela fé vós sois filhos de Abraão. Então, Paulo tinha o entendimento seguinte: para vocês serem salvos, vocês fazerem parte dessa promessa, vocês têm que se achegar a nós. Pela fé você é filho de Abraão. Então, pela fé você é dessa semente, a semente que recebeu a promessa. Você é enxertado na boa oliveira, que Jeremias 11 fala que é Israel, que é a tribo de Judá. É a oliveira que dava frutos, né? Então, essa profecia aqui, guardem ela. O Senhor fala para Ezequiel, né? Pega as 2 varas, os 2 reinos, e a gente vai juntar. Vamos abrir lá em Mateus 15, 24.
Mateus 15, 24, acho que os irmãos conhecem, é só um versículo que a gente vai ler aqui. Mas é quando chega a mulher cananeia lá, pede ajuda para o Senhor e ele responde o seguinte, né? Então 24 fala, e ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então quando o Senhor faz isso, ele toma posse de diversas profecias que estão no Antigo Testamento. De que o Senhor separou, né? Deus mesmo separa essas duas casas de um dia. E Jesus, aqui para os discípulos, ele fala, eu só vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? Lógico, depois ele fala para os discípulos pregarem todas as nações, mas a gente vai entender como essa fala está ligada aos discípulos pregarem para todas as nações. Né? Será que Jesus estava se restringindo só a um povo? Será que só das tribos de sangue de Israel? Não. O Senhor veio unir todo aquele que cresce nele, pela fé, não é isso que a palavra nos fala? Então vamos guardar essa palavra de Jesus aqui. Agora a gente vai lá abrir em 1 Reis 11, para a gente entender onde houve essa divisão. E depois a gente vai entender o propósito dela. Então 1 Reis 11. Esses dois versículos do começo foi só para dar um norte para a gente não ficar totalmente perdido. Então 1 Reis 11, verso 1 e 2. Amém, todo mundo? Amém. Diz assim, e o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e etéias, das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós, de outra maneira, perverterão o vosso coração, para seguir os seus deuses. A esta se uniu Salomão com muito amor. Então, Davi, quando assume o reino, ele junta as tribos, que as tribos estavam dispersas, seguiu a lei de Deus, fez a vontade de Deus, tudo que Deus queria, porém Salomão, não. Então Salomão se desviou, e a gente vê aqui no verso 1 e 2. Vamos até o verso 11 agora. Então, por Salomão ter feito isso, o que o Senhor fala para ele? Pelo que disse o Senhor a Salomão, verso 11. Pois que ouvi isto em ti, que não guardaste o meu conserto, os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Todavia nos teus dias não o farei por amor de Davi teu pai. Ou seja, ele falou assim, eu vou rasgar o teu reino, mas eu não vou fazer os teus dias por amor a Davi teu pai. Da mão de teu filho eu rasgarei o reino. Porém todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Então, a partir de Salomão, o Senhor falou, eu vou dividir o reino. Eram as 12 tribos juntos, só que eu não vou dividir completo, eu não vou deixar todas as tribos se espalharem. Eu vou guardar uma, do filho de Salomão. Então ele vai dar uma parte do reino para o servo de Salomão, que é Jeroboão, a gente vai ver daqui a pouco, um eframita, a gente vai ver por quê também. Então ele fala, eu vou dar uma parte para o teu servo Jeroboão, porém da tua descendência, ou seja, Salomão era da tribo de quem? Judá. Por quê? Porque de quem viria dessa? Jesus. Então essa descendência, esse reino precisava ficar, né? E a gente vê nos livros de reis que mesmo eles se desviam do Senhor, mas sempre tem um remanescente. Sempre tem um remanescente. Tanto é que os judeus mesmo, na Bíblia começa a vir judeus lá em Neemias, como o Josué estava trazendo aqui, né, o estudo dessa reconstrução do muro. Por quê? Porque Judá é cativo à Babilônia e eles começam a voltar depois de 70 anos. Os que voltam são só os judeus, só da tribo de Judá. Porque a tribo de Israel já não existia mais, tecnicamente. Tá? Então o Senhor dá a promessa aqui para Salomão. Salomão, eu vou dividir seu reino. Mas uma tribo ficará na tua semente. Agora, vamos para o capítulo 12, verso 16. Só passar uma página aí. Capítulo 12, verso 16 até o 25. Eu vou lendo aqui, os irmãos acompanham. É muito importante. Diz assim, vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo, que parte temos nós com Davi, e não há para nós herança no filho de Jessé, as tuas tendas, ó Israel, as tuas tendas, ó Israel, prove agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, os filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Reoboão, que é filho de Salomão. Então o rei Reoboão enviou Adorão, que estava sobre os tributos, e todo Israel apedrejou com pedras e morreu. Mas o rei Reoboão se animou a subir com seu carro para fugir para Jerusalém. Então o que acontece aqui? No momento que o Senhor divide o reino de Salomão, Reoboão, na verdade, quando Salomão morre, Reoboão, que é filho de Salomão, vai pegar as 12.
Mas o que acontece? Quando o Senhor ele já decreta um juízo, ele nunca faz sem que a gente faça antes. O Senhor sempre dá escolha. Não foi o que ele fez com Nínive? Eu vou destruir. Eles se converteram, eles se arrependeram dos seus maus caminhos, o Senhor destruiu? Não. Rehoboam aqui teve uma chance. Ele assumiu as 12 tribos. A profecia podia não se cumprir agora. Israel podia não se dispersar. Só que aí a gente vê no capítulo 12, eu não vou ler tudo aqui, senão vai ficar longo. Que ele não tomou o conselho dos anciãos, ele tomou o conselho dos seus amigos que cresceram com ele. Então ele aumenta os tributos que Salomão já tinha dado ao povo, e aí o povo fica irado e mata o cara que ele mandou aqui, né? Isso, Adorão, que estava sob os tributos. Quando ele vai lá cobrar os tributos, o pessoal apedreja ele, né? Porque, não, o Rehoboam não vai fazer isso com a gente. Rehoboam pega e foge. E aí aqui que é a divisão do reino exatamente. Então a partir do 19 continua. Assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até o dia de hoje. Então israelitas agora já vai ser outra parte, já vai ser o reino do norte. Eles se desligaram da casa de Davi, ou o reino de Judá. Tem vários codinomes que a Bíblia dá. Sucedeu que, ouvindo todo Israel, que Jeroboão, lembra da profecia? O Senhor deu uma profecia para Jeroboão. Tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação, e o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Vindo, pois, Rehoboam a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, dentre para a guerra, para pelejar contra Israel, para restituir o reino a Rehoboam, filho de Salomão. Eu não vou continuar ainda aqui. O que acontece? O Senhor não permite que Rehoboam vá destruir Jerusalém, destruir Israel, né? Porque ele queria, então a palavra fala, só Judá se reuniu ali com Rehoboam. Então ficou separado o reino do sul, lá em Jerusalém, Judá e Benjamim. E as outras 10 tribos ficaram no reino do norte. Eles fugiram, né? E o Senhor não permite, então a partir daqui o Senhor não permite que eles voltem. O reino já separou. A partir daqui, o que acontece? Jeroboão assume lá. Então Jeroboão é um efraimita. E a gente vai entender agora por que o Senhor escolhe Jeroboão. Ou seja, o reino se dividiu pela desobediência de Salomão. 2 reinos. O que o Senhor queria com isso? Né? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Por que era da vontade do Senhor? Então o Senhor, aqui no livro dos Reis, no capítulo 11 mesmo, ele fala ele dá uma profecia para Jeroboão. Chega lá o profeta Arias, vocês conhecem provavelmente, que o profeta rasga a capa em 12 pedaços e dá 10 para Jeroboão. Ele fala, uma parte do reino vai ficar contigo. Salomão descobre que quer matar ele foge. Agora que aconteceu essa briga aqui, Jeroboão volta, o pessoal lembrou, falou, olha, o Senhor tinha dado uma profecia que o Senhor ia constituir Jeroboão reino. Então vamos fazer Jeroboão rei, vamos fazer dele rei agora. E eles fazem. Então Jeroboão fica rei das 10 tribos. Pode falar, Davi. Você está Roboão, né? Não, Roboão é do reino do sul. O nome é parecido, né? Roboão é filho de Salomão. Rehoboão e o outro Jeroboão. Isso, Jeroboão. São 2 nomes diferentes. Jeroboão é o que ficou com o reino de Israel. Roboão é o que ficou com o reino de Judá, filho de Salomão. E as outras 10 tribos ficaram com o norte. Com Jeroboão. Jeroboão é o norte. 10 tribos com Jeroboão. Sim, e as 2 tribos só com Judá. Só que assim, Jeroboão também tinha opção de servir ao Senhor. Então o profeta chega e fala para ele também. Eu não vou entrar nessa parte aqui, mas é interessante a gente abordar isso. Porque o profeta chega e fala assim para Jeroboão, olha, se você obedecer ao Senhor, seguir as leis, mandamentos e estatutos, o Senhor vai te dar o que é melhor dele. Jeroboão não faz isso. Jeroboão escolhe. Então a gente vai ver por que o Senhor dividiu o reino. Só que mesmo o Senhor querendo dividir, o homem tem uma escolha. O Senhor dá a profecia, dá o juízo, mas o homem tem uma escolha. O Senhor sempre dá a escolha. Ele deu para Jeroboão, Jeroboão, você pode ser o cara que vai seguir as minhas leis e vai fazer a minha vontade. O seu povo pode prosperar na minha mão, mas Jeroboão escolheu. Imediatamente, quando ele assume o reino, ele fala, o povo vai descer para Jerusalém para adorar, eu vou fazer um templo aqui, vou construir sacerdotes, vou constituir sacerdotes, eu vou construir um bezerro de ouro. Faz tudo o contrário. O Senhor deu a opção. Ele escolheu não seguir. Agora vamos voltar lá. Então a gente viu aqui onde há a divisão, que já liga lá. Agora a gente vai entender por que o Senhor divide o reino. Qual o propósito dele com isso? Gênesis 35. A gente vai ter que ler bastante hoje. Gênesis 35, só o verso 9.
muito importante, esses versículos aqui são muito importantes para a gente entender o projeto de Deus, amém? Amém. Então, Gênesis 35:9 fala o seguinte: E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome de Israel, que é aquele que luta com Deus, não contra, aquele que vence com Deus, algumas outras traduções. Disse-lhe mais Deus: Eu sou Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação e uma multidão de nações sairão de ti, e reis procederão dos teus lombos. Então, ó a promessa que o Senhor dá para Jacó. Jacó, seu nome agora é Israel, aquele que vence com Deus. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica. São duas palavras que Jacó guardou até o final da sua vida, a gente vai entender por quê. E ele fala, o que ele fala aí? Uma nação e uma multidão de nações sairão de ti. Então ele já estava profetizando, Jacó, vai sair de ti não só Israel, não só os judeus, não só uma tribo, vão sair uma multidão de nações. Como que caracteriza uma nação? Língua, cultura, território. Israel, como 12 tribos, era uma nação apenas. Mas o Senhor falou, Jacó, uma multidão de nações vai sair de ti. Já deu para começar a entender por que Paulo fala que pela fé ele tinha filho de Abraão. Não filho da escrava, né? Filho de Isaac, não de Esaú, de Jacó. Porque é uma multidão de nações. Então a gente não precisa ser do sangue para ser filho, é pela fé. Então o Senhor deu essa promessa aqui para Jacó. Jacó guardou essas duas palavras, frutifica e multiplica-te. E ele guardou, uma multidão de nações vai sair de mim. Agora vamos para Gênesis 48. Esse a gente vai ler o capítulo todo. Gênesis 48. A partir do verso 1. Amém? Amém. Verso 1, a partir do verso 1. Então começa assim, né? E aconteceu depois destas coisas que disseram a José: Eis que teu pai, Jacó, está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E um deu parte a Jacó e disse: Eis que José, teu filho, vem a ti. E esforçou-se Israel, Jacó, e assentou-se sobre a cama. Eu acho muito interessante como o Senhor já tinha mudado o nome de Jacó para Israel. Mas a Bíblia insiste em falar Jacó, às vezes Israel. É interessante isso, vamos continuar aqui. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou, e me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por uma multidão de povos, e darei esta terra à tua semente, depois de ti, em possessão perpétua. Então essa terra, para sempre, seria da descendência de Jacó. E Jacó, quando ele fala com José, ele lembra das palavras que o Deus, que se apresentou como Deus Todo-Poderoso, ainda não tinha falado o seu nome verdadeiro, que ele só fala para Moisés. Ele lembrou que aquele Deus tinha falado com ele e falou o quê? Te farei frutificar e multiplicar, e porei por ti uma multidão de nações. Então ele lembrou dessas palavras. Então José levou os 2 filhos dele nesse momento aqui para Jacó abençoar. Então vamos continuar aqui do 5. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Por que Jacó pega aqui, então, os 2 filhos de José? Por quê? Efraim, o que significa no hebraico? Alguém sabe? Quando o José tem Efraim, ele fala: porque o Senhor me fez frutífero. Efraim significa frutífero. Então, Jacó, quando ficou sabendo, peraí, o Senhor me disse que eu ia frutificar e multiplicar. Meu filho José tem um filho que se chama frutífero. Esse filho é meu. Então Jacó dá uma posse. Então, as 12 tribos, José não tem tribo. As tribos são Manassés e Efraim, que são dos filhos de José, porque Jacó tomou os filhos para ele. Porque Jacó tomou posse da bênção. Jacó falou: não, peraí, frutificar é bênção para mim, Deus deu para mim essa bênção. Então ele toma para ele os 2 filhos de José, assim como tomou Rúben, assim como era Rúben e Simeão. Então a palavra quer dizer o seguinte: assim como Rúben e Simeão eram filhos de Jacó, Efraim e Manassés também. E aí ele continua: mas a tua geração, que gerarás depois dele, será tua, segundo o nome dos seus irmãos será chamado na tua herança. Então eles 2 são meus, os demais serão seus. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu Raquel na terra de Canaã no caminho, quando ainda ficava um pequeno espaço de terra para vir a Efrata. E eu sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém.
E Israel, Jacó, viu os filhos de José e disse: quem são estes? E José disse a teu pai: eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: peço-te, trazei-nos aqui para que eu os abençoe. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, já não podia ver bem. E fez-os chegar a ele, os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: eu não cuidara de ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então aqui tem mais uma revelação que não vai dar para me aprofundar, mas a palavra fala: os olhos de Jacó eram carregados de velhice. Algumas versões falam que era cego, que não podia ver. Mas ele fala, né? Deus me fez ver a tua semente também. Então o Senhor tinha revelado aqui alguma coisa para Jacó. Então José os tirou de seus joelhos e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José ambos eles, a Efraim, então isso aqui é muito importante. José pega Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel. E Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fez chegar a ele. Por quê? Porque a bênção da destra, a bênção da mão direita era sobre o primogênito, era a bênção da primogenitura. A gente sabe como tem importância, né? Porque Jacó briga com Esaú, ficam brigados durante anos por causa dessa bênção. Então Deus deu essa bênção para os filhos deles passarem. Então José passa para Jacó, para o seu pai, Manassés na mão direita de Jacó, e Efraim na mão esquerda, porque Manassés era mais velho. O que Jacó faz? Exatamente, já pularam aqui, mas amém. Não, tá certo, tem que responder. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. Então Jacó cruza. Por quê? Porque frutifica, a bênção era para quem? Era para Efraim. Jacó já tinha se ligado com isso que Deus fez ele ver. A bênção era para Efraim. Ele cruza, e José não estava entendendo, né? Então, e abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, esse anjo é o Senhor, né? Abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, Israel. Seja chamado neles o meu nome, em Efraim seja chamado Israel. O nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multiplique-se, como peixes em multidão no meio da terra. Qual outra versão fala peixes aí? Essa aqui fala? Nenhuma? A sua fala? Fala aí também? Eu não sei porquê, alguns tradutores não colocam como peixes, mas o original fala. Fala também? Multiplique-se como peixes em multidão na terra. Isso daqui é outra revelação profunda que não tem como abordar aqui agora. Mas a gente lembra de Jesus, né? Jesus falou alguma coisa relacionada a peixes para Pedro. O que ele fala? Eu vos farei pescadores de homens. Então o Senhor fala para Pedro, que de acordo com Pedro lá em Atos, antes de Paulo se converter, Pedro era o apóstolo aos gentios. Quando o Senhor fala para Pedro: eu farei de você pescador de homens, era porque Jesus leu esse texto aqui e entendeu que da tribo de Efraim sairia uma multidão de peixes sobre a terra, uma multidão de nações. Amém? Os gentios, exatamente. É isso mesmo. Isso fala, né? Quando ele cruza as mãos também, encerra o período de patriotismo, né? Patriarcado? Patriarca. Pode ser. Não, aí já começa os profetas. É porque quando chegou Jacó, ali já estabeleceu o Israel. Israel já ficou ele, o cabeça e exatamente. Mas continuou ele patriarcado, porque os filhos dele. Os filhos dele seriam o nome das tribos. Exatamente. Então vamos continuar no 17. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos. José não tinha entendido. E tomou a mão de seu pai para transpor sobre a cabeça de Efraim e a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito, Manassés, né? Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: eu o sei, filho meu, eu o sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior que ele, a sua semente será uma multidão de nações. Então aqui já se concretizou tudo que a gente tem que ver lá na frente. Porque estava cego, exatamente. E aí Jacó fala: não tem problema, é assim mesmo que o Senhor está falando para eu fazer.
Efraim vai ser pai de uma multidão de nações. Então a tribo de Efraim é a tribo de multidão de nações. Qual que é a tribo de Efraim? Jeroboão é da tribo de Efraim, por isso que foi Jeroboão, o servo aqui a gente já pode começar a ligar as coisas. Por isso que o Senhor escolheu Jeroboão para tomar posse de Israel. Porque Jeroboão era efraimita. Então o primeiro, o rei, é sempre como é chamado descendência. Então a tribo de Judá tem Judá e Benjamim e alguns levitas. A gente vê pelos reis. As outras 10 tribos são o quê? Eframitas. Tem as outras 10 tribos lá, só que eles são chamados de eframitas. Porque a cabeça, o rei, era da descendência de Efraim. Pode falar, você quer falar? Não, porque na minha versão ele fala assim, apesar disso, seu irmão mais novo será maior que ele, e os seus descendentes se tornarão uma plenitude de povos. Exatamente. Esse é outro ponto muito importante. Aqui tem tanta coisa nesse texto que às vezes a gente esquece. Plenitude de povos, nações, a palavra nações no hebraico é goim. E goim é a palavra usada para gentios. Gentios e nações é a mesma coisa. O que está escrito aqui no original é: a sua semente será uma plenitude dos gentios. Esse texto, alguém fala lá, Romanos 11, Paulo, plenitude dos gentios, ele cita. Né? Seria interessante isso para a gente pegar aqui e ler aqui agora, porque ligando aqui a gente entende tudo. Mas não vai dar tempo para a gente concluir essa primeira parte. Se outros sábados der, a gente continua esse estudo. Então o Senhor continua: assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como Efraim e como Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu tenho te dado um pedaço de terra mais que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Então, para concluir essa primeira parte, a gente já começa a entender o seguinte: nós, gentios, somos casa de Israel, somos enxertados em Israel. Por isso que Paulo usa esse tipo de alegoria, né? Enxertados no oliveira, filhos de Abraão pela fé, porque o Senhor separou aqui desde Jacó. Então lá o autor de Hebreus fala o seguinte: o evangelho foi anunciado primeiro a quem? Abraão. Esse é o evangelho que foi anunciado a Abraão. Sara terá um filho, e de ti a gente vai fazer uma multidão de povos. Esse é o evangelho que era anunciado para Abraão, e que até Jesus os gentios desconheciam. E era o evangelho que eles começam a pregar. Olha, você agora é gentil, você é casa de Israel através de Cristo. Jesus que vai unir essas 12 tribos. Nós somos casa de Israel, casa de Judá e quem? Judeus. Então às vezes a gente tem a gente confunde natural, né? Ah, porque o Senhor deu não sei o que para judeus. Não, o Senhor deu para a casa de Israel toda. Judeus são da tribo de Judá, no Reino do Sul. Vamos pegar agora Zacarias 8 e 7. Nossa, já vi certinho aqui, legal. Zacarias 8, versos 7 e 8. Zacarias 8, versos 7 e 8. Zacarias é escondido mesmo, é 8. Zacarias é fácil de achar. Zacarias 8. Já vai trocando isso. Então eu vou ler esse texto aqui, Zacarias 8. Esse é um dos textos dos vários que tem do Senhor profetizando, é para a gente entender. O Senhor profetizando para Israel e ao mesmo tempo para as nações. Então, esse era um mistério que estava contido na palavra e que muitos judeus, né, não conseguiram ver. Por estarem com o coração fechado, por não cumprirem as coisas pela fé, né, mas cegamente. Então eles não conseguiam ver, mas esse é um mistério que está aqui. A gente vai, sabendo disso agora, a gente vai começar a analisar de outra forma. Então Zacarias 8, verso 7 fala assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. E trá-lo-eis e habitarão no meio de Jerusalém. E serão o meu povo e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Essa frase aqui, e serão o meu povo e eu serei o seu Deus, é citada muitas e muitas vezes no Novo Testamento. Vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Eles sempre estão citando alguma coisa assim dos profetas. Então o que o Senhor fala? Eu vou trazer o meu povo. Que povo que é esse que está falando? Está falando de Israel, o povo dele. Da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Por quê?
as tribos se dividiram. A tribo do norte, Israel, Efraim, que tem vários nomes, a tribo de Israel, casa de Efraim, se dispersou, se prostituiu com as nações. Nenhum rei de Israel fez o que era reto aos olhos do Senhor. De Judá tiveram alguns sim, alguns não, mas sempre teve remanescente. Quando vão para a Babilônia lá, tem Daniel, seus amigos, tem Jeremias, alguns outros profetas que estão nessa época. Eles voltam, né? Tem Neemias, Esdras para reconstruir. Sempre tem um remanescente, mesmo que os reis não servissem. Já Israel não. Israel, nenhum rei, a partir de Jeroboão, sua descendência foi um pior que o outro, e eles foram se dispersando entre as nações. Então, quando o Senhor fala que vai trazer Israel de volta, já não vai. Israel quebrou essa aliança. O Senhor já planejou, vou ter que fazer outra aliança. A gente vai ler essa outra aliança daqui a pouco. Agora, em Zacarias 8 mesmo, vamos para o verso 20. Olha que interessante esse verso. 8:20 fala o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão povos e habitarão de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos, eu também irei. Assim virão muitos povos, poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção. Por que em Jerusalém? Porque é da tribo de Judá, é o lugar que o Senhor separou, é onde a gente vai reinar com ele. E olha que ele continua no verso 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas e nações. Pegaram-se na hora da veste de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então o Senhor fala, né? Está falando para Israel no começo, agora está falando para as nações, que das nações virão habitar em Jerusalém, então o Senhor está chamando o povo dele. Ele fala aqui de nações, mas por que ele fala 10 homens? Quem que esses 10 homens representam? As 10 tribos. Eu sempre li esse texto, achava interessante, eu não tenho certeza se ele fala do milênio ou não, parece, não tenho certeza, mas eu sempre achei interessante, porque eles vão pegar na hora da veste de um judeu, me ensina os teus caminhos. Esses 10 homens, das 10, representam as 10 tribos, que eles estão espalhados entre as nações. Por isso que o Senhor fala 10 homens de todas as nações. Agora vamos para Jeremias 31:31, que é quando o Senhor fala da nova aliança. Jeremias 31:31, amém? Amém? Todo mundo? Então, beleza, vamos lá. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, nos dias em que o tornei pela mão, mas para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém a minha lei no seu interior, e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então essa nova aliança é a nova aliança citada de Hebreus. O autor de Hebreus, ele cita Jeremias 31. E é a aliança que quem é o mediador dessa aliança? Jesus. Então quando Jesus toma a ceia com os discípulos, a sua última, né, o seu último jantar com os discípulos, ele fala, esse é o cálice da nova aliança, que representa o meu sangue vertido por vós. O sangue de Cristo é o mediador dessa nova aliança. Então, uma das atribuições de Cristo como Messias é unir a casa de Israel à casa de Judá. A casa de Judá são os judeus, a casa de Israel as nações. Né? Se a gente parar para pensar, como que o Senhor ia unir a casa de Israel nos dias de hoje? Quem que é da tribo de Simeão? Eles se prostituíram desde aquela época. Então, as pessoas de Samaria sempre foi a capital do reino do norte. Não sempre, mas a maioria do tempo, que é o reino lá de Israel, de Efraim. Eles já eram misturados com outras nações. Né? Alguns ainda tinham que, por exemplo, a mulher samaritana, quando chega para Jesus, fala, nosso pai Jacó bebia neste poço, ele que construiu. Por que o nosso, ela fala? Porque Samaria era da tribo do norte ainda, só que misturado com as nações. Então servia um pouco a Deus, não servia, tinha os costumes misturados. E a sede do reino era em Samaria. Deles, isso mesmo. A sede do reino do norte era em Samaria, era a capital. E no reino do sul era Jerusalém. Tinha Judéia, né? Tinha, da território de Benjamim, mas era Jerusalém. Tinha essa briga, né? Porque os judeus não conheciam os samaritanos como... Exatamente. E esse é o mistério que Paulo tanto fala. Os gentios agora fazem parte. Israel são vocês que aceitam Cristo. Cristo é o mediador da nova aliança.
Você, através de Cristo, faz parte de Israel. Por quê? Porque são as 12 tribos do povo do Senhor. É o povo que Ele sempre separou. Nós somos esse povo, através de Cristo. E é o que os profetas estão falando aqui pra gente. Agora que a gente deu, vamos ler mais uma vez e entender algumas coisas. Ó. Então aqui já faz sentido porque que essa nova aliança é para nós. O Senhor fala aqui, com a casa de Israel eu quero estudar. Por que é para nós? Nós somos enxertados em Israel, nós somos parte de Israel. O versículo 31 fala o seguinte: vem dias, então o Senhor está falando no futuro. Chegarão dias em que eu farei um concerto novo com a casa de Israel e a casa de Judá. Então ele cita as duas. No 33 ele fala, depois daqueles dias, então os dias já passaram, só que aí ele cita quantas casas. Mas este é o conceito que farei com a casa de Israel. Então no 33 ele só cita uma casa. Porque no 31 chegarão dias que eu vou fazer com as duas casas separadas. E aí no 33 depois daqueles dias. Depois que Jesus veio, eu vou fazer um concerto novo com a casa de Israel. Que agora a casa de Israel é junta de judeus e gentios, crentes em Jesus. E esse novo concerto é ali no coração, através de Cristo. Amém? A gente entendeu legal esse texto aqui? Agora, já finalizando aqui, para não ficar cansado dos irmãos, vamos abrir em Romanos 9. Agora que a gente já entendeu a nova aliança, onde a gente está. Romanos 9, a partir do verso 23. Romanos. Verso 23. Romanos 9, 23. Vamos aguardar a Maria abrir. Amém? Então, Romanos 9, 23 fala o seguinte. E as palavras de Paulo são um pouco difíceis, mas a gente tem que buscar aqui para entender. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós. Então Paulo está falando o seguinte, ele está vindo de um contexto aqui, né? Não vai dar para a gente abordar agora, os irmãos podem ler em casa, que vai ficar mais fácil de entender. Mas ele fala, ó, os vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós. Nós quem? Judeus, está falando. A quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então olha a pergunta que Paulo fala. Não só dentre os judeus esses vasos, mas ele chamou também dentre os gentios. Aqui está com um ponto de interrogação aqui, irmãos, também? Então ele pergunta, também dentre os gentios, ele está mandando a carta para os romanos, que eram gentios, e fala, o Senhor separou vocês também? E aí ele cita Oséias, como também dizem Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e a amada que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Então, o contexto está bem claro, né? O Senhor falando, vós que não eram, vocês não eram povo, agora vocês vão ser povo. Para quem que ele está falando? Para os gentios. Mas agora vamos analisar. Aqui está claro que para os gentios, por quê? Porque Paulo está mandando uma carta aos romanos, ele faz a pergunta, chamou também dentre os gentios para ser esses vasos de honra, de glória para o Senhor? Chamou, Oséias fala. Agora vamos lá para Oséias. Oséias 1, para a gente ler esse texto de Oséias, a gente entender o que Oséias estava falando. Né? Ezequiel, Daniel, Oséias, Logo em seguida, Oséias, Amós, Obadias. Oséias 1. É o capítulo 1 inteiro. Na verdade, Oséias inteiro vai falar disso. Não vai dar pra gente ter o capítulo 1 inteiro, porque é pequeno, mas tem muita coisa nele. Depois os irmãos podem ler em casa que vai dar pra entender bem melhor agora. Mas a gente vai ler a partir do verso 10. Amém? Todo mundo achou? O que Oséias, aqui no começo da vida de Oséias, é o seguinte: o Senhor manda ele casar com uma prostituta, para ele ir lá buscar no prostíbulo uma mulher. Oséias não entende nada. Depois o Senhor, ao longo dos capítulos, vai explicando. Por quê? Porque o Senhor quer comparar a prostituta com a casa de Israel. Que o Senhor separou, a prostituta volta para o prostíbulo, e o Senhor manda, Oséias, vai buscar ela de novo. E depois o Senhor fala, ela é como a casa de Israel, que se prostitui entre as nações tantas vezes, eu vou buscar de novo. Eu vou buscar, ela vai ser minha. Aqui no começo ele fala para ter 3 filhos, né? Ele tem 3 filhos com essa mulher. O nome de cada um tem um significado muito importante, mas a gente vai ler a partir do verso 10, depois os irmãos vêm em casa.
A partir do verso 10 fala o seguinte: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos dos Deus vivo. Então esse texto que Paulo cita aqui em Romanos 9, de Oséias 1:10, o texto está falando de quem? Os filhos de Israel. Então, peraí, Oséias está falando de Israel, mas Paulo está falando para romanos, que eram gentios. Por quê? Será que Paulo não entendeu ou será que Paulo entendeu muito bem? Que Oséias estava falando que a casa de Israel eram gentios. Por isso que Paulo prega dessa forma. E aqui eu vou falar uma opinião minha, não é para tirar pensamento de ninguém, de desviar ninguém do que pensa, mas por isso que Paulo fala tantas vezes da predestinação, principalmente no capítulo 8 e 9 de Romanos. Porque ele quer falar, vocês gentios já estão predestinados para ser povo, desde Jacó, não foi Cristo que começou. Não é Cristo que começou, veio Jesus e falou, agora eu vou chamar os gentios. Jesus fala pelo contrário, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Só que os profetas já tinham falado que a casa de Israel era a multidão de nações. E Paulo começa a pregar para os gentios, por quê? Porque Paulo entendeu isso. Por isso que Paulo tem tantas discussões com fariseus, mestres da lei, porque isso são coisas ocultas que o Senhor não abriu os olhos dele, eles não abriam. Paulo entendeu isso. E Paulo cita isso em Efésios 1, Efésios 2, não vai dar para te abordar aqui. Mas já deu para a gente entender o que Paulo quis dizer lá em Romanos. Agora vamos ler o último versículo de Oséias 1, verso 11. Isso aqui é maravilhoso, ó. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão. Então, mais uma vez, o Senhor quer unir as 12 tribos. Judá, os judeus, como a semente que teve que ser preservada para vir Jesus, e Israel, as nações. Junto, os dois se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça. Quem é essa cabeça? Jesus. Então, Jesus é o mediador dessa nova aliança. E subirão da terra. O que significa isso? Alguém sabe? Subirão da terra. Subirão da terra. Porque grande será o dia de Israel. Significa Deus semeia. Está profetizado aqui. Quando isso acontecer, isso aqui é o quê? Volta do Senhor Jesus. É o arrebatamento. Isso aqui é a profecia que vai culminar na volta do Senhor Jesus. É por isso que o Senhor fala tanto dessa união. Por isso que Jesus vem para essa união. A missão de Jesus é essa. Fala que os judeus, o povo de Israel vai retornar. Exatamente, vão retornar. O mundo inteiro. A gente que não vai retornar agora, a gente sabe que no milênio a gente vai reinar onde? Em Jerusalém. Então, querendo ou não, o povo de Deus, Israel de Deus, vai todo dia voltar para Jerusalém. E é o que o Senhor profetiza aqui para Oséias. Quando esses dois formarem dos dois uma nação, eles subirão na terra. É o que o Senhor está falando aqui para Oséias. Meus irmãos, a mensagem acaba aqui. Mas, tem mais um assunto de Benjamim. Está cansativo? Se vocês quiserem encerrar aqui, eu não sabe. Por mim, pode. Só uma pergunta. 10, 15 minutos no Quem máximo. são o leão desses dois, de Judá? Não, se vocês quiserem, vocês preferem, Zé? Preferem uma pergunta? Não. Se não pode atrapalhar os irmãos a acordar amanhã. Se eu pudesse Só uma escolher agora, perguntinha. eu Essas duas vão se juntar, Deus fez os Israel foram nações para Deus. Isso é o começo da profecia. Agora eles têm que aceitar Jesus. Eles têm que aceitar Jesus. Isso tem acontecido, a gente vê. Os judeus messiânicos hoje existe, antigamente já não existia, hoje existe. Tem uma geração para frente, né? Tem uma geração, está perto, não está longe, as coisas vêm acontecendo. Tem que ser as duas casas, né? Isaías fala que Jesus seria a pedra de tropeço para as duas casas, para Judá e para Israel. Jesus é a pedra de tropeço para os gentios. Mas não cabe a gente entrar nesse assunto agora, que é muita coisa. Mas então, só para encerrar, vou falar de Benjamim. Por quê? Benjamim é a única tribo que se une a Judá, né? Então a gente vê que quando o Senhor separa 10 vão para o norte, 2 vão para o sul, Judá e Benjamim. Por que Benjamim? Quando comecei a fazer esse estudo, eu me perguntava isso. E o Senhor revelou, né? O Senhor mostrou lá no texto de José. Por que Benjamim? Porque as coisas do Senhor não são por acaso. Nada é por acaso. Por que Benjamim? Vamos entender agora por que Benjamim se une. Para isso a gente tem que voltar um pouquinho na história, mas eu não vou delongar não. A gente tem que voltar lá em José. José é tipo de quem? De Jesus. Ele é tipo de Jesus, por diversos motivos. Né? Os irmãos não gostam dele, não gostam dos sonhos dele. José tinha sonhos de que ele seria... Os irmãos iam se prostrar. Você acha que os irmãos iam gostar? Jesus é a mesma coisa. Todos eles tinham que adorar Jesus, era Deus. Mas eles não faziam, eles tinham raiva. O que fizeram? Venderam José. Mesma coisa com Cristo. Eu não quero, esse Jesus não é meu.
levam as vestes, né, os irmãos de José levam as vestes com sangue para o pai, que esse pai é Israel. Levam as vestes para ele. Jesus é a mesma coisa, só entregaram para Deus as vestes com sangue na cruz. José é tipo de Jesus, diversas analogias. Agora tem uma que é bem profunda, que é o seguinte: quando tem fome lá no Egito, em toda a terra, Jacó vivia com seus 10 filhos, mais Benjamim, então já eram 11. Ele vive com seus 10 filhos em Canaã. A fome está grande, ele manda os filhos subirem, né? Falou, vamos pegar a fome no Egito. O que acontece? Eles chegam lá, José, tipo de Jesus, então vamos fazer essa analogia aqui. José reconhece eles se conhecem? Não. Quem subiu? Benjamim subiu? Não. Benjamim não subiu. Benjamim participou da venda de José? Também não. Benjamim não participou. Por isso que Benjamim é separado. Mas Benjamim não participa. Benjamim também não sobe. Então os irmãos, as 10 tribos, não são? As 10 tribos. Judá está no meio aqui, porém Judá também não reconheceu Jesus. Judá é os judeus. Benjamim representa os judeus que aceitaram Jesus, a gente vai ver. Então Judá representa os judeus e as outras tribos, eles não reconheceram Jesus. Mas Jesus reconhece eles, ou seja, José reconhece os irmãos. E José começa a interrogar e falar, né, queria saber mais como ele está a vida. Tem mais um, então o que José fala? Seu pai vive? Seu pai vive, exatamente. É emocionante essa parte. Muito emocionante, também acho muito. Mas José fala o seguinte, vocês vão ter que trazer Benjamim. Benjamim é o elo que vai ligar vocês a mim, né? Então quando os irmãos voltam, eles voltam cheios de comida, comem lá, quando acaba já comem da subida. E aí, não vou abrir aqui não, mas depois os irmãos vêm lá. Não lembro agora onde está o texto. Gênesis 41, 45, uma coisa assim. José fala, os irmãos falam para Jacó, a gente vai subir, só que a gente tem que levar Benjamim. Jacó não gosta, porque ele fala, não, meu único filho, o outro já morreu, eu não vou dar Benjamim. Mas eles falam o seguinte, não vou ter que vamos ter que ler, porque as palavras aqui são muito fortes. Se os irmãos quiserem, só eu leio. Gênesis 45, eu acho. Não é antes, é 41. 42. Até 43. Gênesis 4:3. Verso 3. Vamos lá do verso 3. Gênesis 43, verso 3 fala o seguinte: mas Judá, ou seja, foi o irmão mais velho, né, ele fala, respondeu dizendo, o pai tinha mandado dizer, fortemente nos protestou aquele varão, então eles não reconheceram que era José, dizendo, não vereis a minha face se o vosso irmão vier conosco. Então olha as palavras que José usa. Vocês não vão ver a minha face, vocês não vão saber que eu sou Jesus, vocês não vão saber que eu sou José, se vocês não trouxerem Benjamim. E é por isso que eles não, por que os judeus não reconhecem Jesus hoje? Qual Jesus que foi apresentado durante os anos? Jesus com vestes. Por que não reconheceram José? Estava com vestes egípcias, estava lá com lápis de ouro, sei lá, tudo aquilo que os egípcios usavam. Jesus é a mesma coisa hoje. Nos nossos dias, Jesus é preto. Para os judeus, especificamente, é um Jesus romano, um Jesus que a Inquisição da Igreja Católica matou milhões de judeus durante mais de 400 anos, em nome de quem? Em nome de Jesus. Não é? As cruzadas. Então, assim, o Jesus que os judeus reconhecem hoje é o Jesus romano. A gente continuar vendo o reinado de Jeroboão, o que ele faz aqui, tem um paralelo muito forte com a Igreja Católica. Os irmãos podem ver depois, só continuar 1 Reis 12. E a gente vai ver que as duas histórias vêm juntas, dos nossos dias e daqueles dias da Bíblia. Então, os irmãos falam, olha, se Benjamim não for conosco, eles não verão minha face. Benjamim sobe, já encurtando a história, é assim que José se revela aos seus irmãos. Então é assim que Jesus se revelou para as 10 tribos. E é assim que ele vai se revelar um dia também para a tribo de Judá, através de Benjamim. Quem que é Benjamim então? Benjamim, o único que se uniu à casa de Judá, são chamados de judeus, Benjamim, judeus messiânicos. Quem foi o intermediador entre os judeus, Jesus, e os gentios? Quem que é na Bíblia? Tem tantas cartas aqui. Quem? Paulo. Paulo é um judeu da tribo de Benjamim. Então em Paulo se cumpre essa profecia. Não só em Paulo, nos nossos dias também. Muito provavelmente os judeus messiânicos dos nossos dias
serão que vai intermediar essa relação entre os judeus, mesmo ortodoxos, e Israel, e Jesus, que veio junto com Israel. Porque é um elo que precisa, vocês entendem? O evangelho que os apóstolos pregavam tanto era esse elo. Não um elo de tradições, costumes, era um elo da união das duas casas. Essas casas não podem ser separadas. Essas casas duas têm que ter por cabeça Jesus. E Benjamim que foi. Então, por isso que Benjamim se une à casa de Judá. Amém? Alguma pergunta?